Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, apesar das circunstâncias e das dificuldades que nós estamos vivendo e vivenciando nos últimos dias, nós estamos felizes porque o Senhor tem cuidado de nós e de você também aí na sua casa. E nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus, porque apesar dos pesares, Ele tem cuidado de nós e tem dispensado a nós carinho, amor, proteção, saúde. E por isso, nós vamos louvá-lo nesta noite com muita alegria, começando o nosso culto, cantando o hino Eu Posso Todas as Coisas, com a certeza de que com Deus, com Cristo, nós podemos todas as coisas e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos cantar então com toda alegria. Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. As lutas da vida me fazem chorar e até sou tentado a desanimar, mas em Cristo encontro a força e o poder que está disponível a todo que crê. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Por isso é possível sempre eu me alegrar e por toda a vida orar sem cessar. Em tudo dar graças que a vontade de Deus, que por Jesus Cristo cumpre o que prometeu. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Por isso eu quero louvar aquele que me fortalece, pra sempre vou me alegrar. naquele que me fortalece. Por isso eu quero louvar Aquele que me fortalece, pra sempre vou me alegrar. naquele que me fortalece. Eu posso Todas as coisas, naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Amém. Como o brilho do sol não se apaga, tua glória e amor nunca tem fim. Como a lua está iluminada, eu te peço, Senhor, vem brilhar em mim. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim com teu esplendor. És o sol que traz calor, nasce em mim com teu amor. Vem, Jesus, brilhar em mim. como a linda manhã que se renova, tua presença em mim eu quero ter.
coração. Peço-te agora, dá-me vida e luz pra alegrar meu viver. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim com teu esplendor. És o sol que traz calor, nasce em mim com teu amor. Vem Jesus brilhar em mim. Como o sol nunca se apaga, o teu perdão não tem fim. O teu poder é infinito. Vem Jesus brilhar em mim. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim com teu esplendor. És o sol que traz calor, nasce em mim com teu amor. Vem Jesus brilhar em mim. Vem Jesus brilhar em mim. O brilho do sol não se apaga. Tua glória e amor nunca tem fim. Como a lua está iluminada, eu te peço, Senhor, vem brilhar em mim. Amém. Que esse possa ser sempre o nosso pedido, o nosso desejo, para que o Senhor brilhe em nosso coração. Amém? Vamos continuar louvando agora ao olhar para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos a resposta para todas as perguntas da nossa vida, a razão para o nosso viver e existir. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e o descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício
de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os irmãos, os queridos que estão assistindo em suas casas ou onde estiverem. Como é bom louvar a Deus, como é bom enaltecer o nome dEle. Nesse momento, irmãos, eu peço àqueles que possam, que fechem seus olhos e se ajoelhem para orar a Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos 100% em Tuas mãos, querido Pai. Como o louvor que cantamos anteriormente diz, olhar para a cruz, lembramos o que o Senhor fez por nós, querido Pai. E somos gratos a Ti e nos colocamos em Tuas mãos nesse momento, Pai. Pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas. Imploramos o Teu cuidado e a Tua presença nesses momentos difíceis que estamos passando, Pai. Senhor Deus, nós pedimos novamente, Pai, esteja conosco e com todos os Teus filhos que estão assistindo esse culto, onde quer que eles estejam e qual horário que eles estiverem, querido Pai. Senhor Deus, oro também, Senhor, pelo pregador que em seguida abrirá a Tua palavra, que o Senhor o use mais uma vez. E cuida, Senhor, de todos aqueles que estão passando por qualquer tipo de provação, seja ela na sua saúde, nas suas finanças, familiares. O Senhor conhece todas as lutas e o Senhor é o cuidador de tudo nesse mundo, Pai. É o que lhe rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento eu peço ao nosso querido irmão Fábio Lopes, nosso irmão que ele veio da igreja do Rosa Garcia para mais uma vez nos ajudar. Fábio, que Deus lhe abençoe mais uma vez, meu irmão. Boa noite a todos, mais uma vez. Que a graça de Jesus esteja comigo nessa noite, com você que está em casa, com os irmãos aqui que estão trabalhando aqui nesse sábado, né? Para fazer essa live para você. Então, boa noite para você que está chegando a mensagem de Deus, da palavra de Deus, para você na sua casa. Louvado seja Deus, que a graça de Jesus esteja com vocês. Louvado seja Deus por todos que estão aqui dedicados para fazer essa transmissão, essa palavra de Deus chegar até você, porque se não fosse esse pessoal aqui, você não teria o privilégio de ouvir na sua casa a palavra de Deus essa noite. Então, toda a graça de Jesus com a gente, todo louvor a Jesus. Amém? Que assim seja, aleluia por isso. Estou feliz de estar aqui novamente na igreja de Nocop. Estive aqui esses dias, recentemente, e pregando aqui também via internet, pela live, e o sermão foi gravado para um culto de quarta. E agora estamos com você nessa noite de domingo, também transmitindo a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa, viu? Nada como culto presencial, meu irmão e minha irmã. Então, se você não sentiu saudade, ou não está sentindo saudade do templo aqui, do culto presencial, ore para que o Espírito Santo coloque essa saudade no seu coração, porque eu estava morrendo de saudade já.
Eu não vejo a hora de ver a igreja lotada de novo, irmãos, com as nossas crianças, os nossos idosos. E Deus é poderoso, Deus é bom. E Deus não vai permitir que essa pandemia permaneça por muito mais tempo. Deus não vai permitir que as suas igrejas permaneçam fechadas. Um templo lindo, um prédio maravilhoso desse fechado, irmãos, é um pecado, né? Mas infelizmente é consequência do pecado realmente, é consequência da pandemia. Não podemos ainda nos reunir. A minha igreja do Rosa Garcia, pela graça do Senhor Jesus, hoje abriu cedo, 8 horas da manhã, tivemos o nosso grupo de oração das 8 às 9. Todos os sábados temos o grupo de oração, guerreiros de oração. Às 9 horas tivemos a escola sabatina e o culto. Tivemos um quarteto ali. Infelizmente, reduzida, né, a presença dos irmãos a 30 membros só. Mas logo, logo isso vai passar. Amém? Amém, amém, que assim seja, que logo tudo isso passe, que a gente pare de usar esse negócio aqui, irmãos, que é terrível, né? E volte à normalidade, a gente poder sorrir, não só com os olhos, né? Mas para as pessoas verem o nosso sorriso, o nosso bom dia, o nosso boa tarde, poder ter o nosso calor do abraço, do aperto de mão normalmente, né? E a vacina está aí, então louvado, glória a Deus pela vacina, porque é uma esperança, as pessoas sendo vacinadas, a imunidade chegando, então a quantidade de contaminados vai diminuindo, as mortes vão diminuindo, a gente vai voltando à normalidade, e essa vacina está à mão de Deus nela, tá à mão de Deus nela, porque em tempo recorde, vacinas sendo feitas aí, é o poder de Deus através da ciência, não tenha dúvida. Então toda a glória e louvor a Deus pela vacina, amém? Amém, meu irmão. Então, em vez de ficar vendo só o lado ruim da pandemia, as mortes, as UTIs, não podemos ser negacionistas, a morte está aí, as doenças estão aí, as UTIs estão aí, mas em vez de colocar o foco nisso que é ruim, não vamos ser negacionistas, mas vamos colocar o foco no que é bom, nos milagres, nas curas, nas pessoas que foram restauradas, que estão sendo restauradas. O índice de cura do coronavírus é de 80%, 90%, então louvado seja Deus. Infelizmente perdemos, e infelizmente vamos perder algumas pessoas, mas muitos foram curados, estão sendo curados, e vamos ver a mão de Deus, a graça de Deus em tudo isso, vamos ver a volta de Jesus em tudo isso, vamos ver que Jesus está muito pertinho de vir buscar a gente, vamos ver que Jesus carregou as nossas doenças na cruz, inclusive coronavírus, e tem cura, tem solução para toda doença na cruz em Jesus, amém? E é sobre isso que eu vou falar essa noite. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde. E talvez, por isso que essa questão de pregar por live, pela internet, é meio complicado. Porque você acaba pregando o mesmo sermão numa igreja e todo mundo vai ver pela live. Depois você prega o mesmo sermão. Então talvez a mensagem dessa noite, você possa ter ouvido em alguma outra rede social de alguma outra igreja. Que eu já preguei esse sermão numa outra igreja recentemente, tá? Então quem por acaso ouviu esse sermão já nesse outro canal do YouTube, eu não sei, no Facebook, se você assistiu esse sermão nessa outra igreja, não tem problema nenhum, viu? Assiste de novo. E se você não assistiu, vai assistir pela primeira vez. Mas assiste de novo, porque nunca é demais renovar a palavra de Deus, nunca é demais renovar o nosso contato com a Bíblia, né? Então, ouça de novo o sermão. Quem sabe alguma coisa que eu não falei aquele dia, eu vou falar hoje. Quem sabe alguma coisa que você não prestou atenção aquele dia, você vai entender melhor hoje. Quem sabe o Espírito Santo não trabalhou muito bem na sua cabeça aquele dia, e quem sabe hoje você está mais sensível à voz do Espírito Santo. De repente aquilo que não te tocou aquele dia vai te tocar e vai te transformar hoje, meu irmão. Então se você já ouviu esse sermão, ouça de novo. E quantas vezes forem necessárias, ouça esse sermão, quantas vezes forem necessárias, para que o Espírito Santo realmente possa te transformar de verdade. Amém? E eu confesso para vocês uma coisa, esse sermão tem me impactado já há alguns anos. O que eu vou falar para vocês, o que eu vou pregar para vocês hoje, o Espírito Santo já tem me impressionado, já tem me impactado, e já tem mexido com a minha vida há algum tempo. Então o primeiro a ser transformado por esse sermão tem sido eu, meu irmão, e minha irmã. Então quantas vezes você ouvir esse sermão, mais o Espírito Santo vai transformando você a cada dia, porque é um poder transformador, porque Bíblia aberta é poder transformador. Então esse sermão não é meu, essa mensagem não é do Fábio, esse sermão é da palavra, é da Bíblia. É poder transformador. Então tudo que eu vou falar aqui, eu vou orar por isso. Tudo que eu for falar nessa noite, é o Espírito Santo falando comigo e com você, não tenha dúvida. É o Espírito Santo tornando você sensível à palavra. É o Espírito Santo querendo conduzir você para olhar para Jesus e para a cruz. E você vai ver isso essa noite, eu tenho certeza disso. Então vamos começar orando, mais uma vez pelo estudo da palavra. Feche o seu olho, ajoelhe, onde você estiver, na cama, no sofá, no quarto, aonde você estiver, com saúde ou sem saúde, com dengue, com qualquer outra doença. Eu tive dengue, minha esposa teve dengue, 10 dias horríveis. Como é horrível ler, estudar a Bíblia, orar, irmãos, doente, né?
Então, você que está doente, que o Espírito Santo esteja com você, trazendo a cura, saúde para você. Você que está com saúde, glória a Deus, né? Então, na sua casa, onde você estiver, ore comigo agora. Doente ou não, com problema ou não, triste ou não, alegre, sorrindo, chorando. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai do céu, que privilégio que eu tenho, Senhor, de poder estar aqui na Tua casa, Senhor. Que privilégio eu tenho aqui de poder, principalmente, estar aqui no púlpito, para falar da Tua palavra. Que saúde que o Senhor me deu, o dom da vida. Quantos gostariam de estar aqui, ainda não podem, mas pela graça do Senhor Jesus, Pai, pela Tua misericórdia e bondade, logo esses irmãos estarão aqui com a gente, na Tua casa. Essa pandemia vai passar, tudo isso vai passar, voltaremos à normalidade, mas que voltemos à normalidade, Senhor, diferentes. Que não saiamos dessa pandemia do mesmo jeito, que saiamos transformados pelo poder do Espírito Santo de verdade, Pai. Se tem alguém que está me ouvindo nesta hora, eu não sei onde esse sermão vai chegar, eu não sei quantas pessoas ouvirão esta palavra, Senhor, mas eu oro para que cada um de nós sejamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, e que ninguém saia dessa pandemia do mesmo jeito, que aprendamos lições importantes, lições que transformem, que sejamos cristãos melhores, Pai. Aqueles que estão fracos na fé, aqueles que já não estudam a Bíblia, não oram mais, aqueles que não têm vontade de voltar para a igreja, e acabando a pandemia, talvez muitos não voltarão, mas que o Espírito Santo trabalhe no coração da gente, Pai do céu, convertendo a gente de verdade, transformando o caráter, dando um novo coração, um novo nascimento, uma nova natureza, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Espírito Santo faça um reavivamento e transforme a nossa família, Senhor, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos. Essa pandemia trouxe bênção para algumas famílias que passaram a se unir mais, mas também essa pandemia trouxe divórcios, destruição de casamentos. Então, Pai do céu, que o Espírito Santo restaure a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, em nome de Jesus. Que através da doença, da maldição da doença, do vírus, através das tragédias, possamos, Senhor Deus, enxergar a cruz de Jesus. E que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor possa transformar as maldições, a doença, as mortes, que o Senhor possa transformar em bênçãos na nossa vida, Pai. Porque o Senhor tem poder para isso. Além da cura física, Pai, traz a cura da alma. Além da cura do corpo, além da cura dos milagres da doença, traz principalmente a cura da alma, que é paz interior. Paz em Jesus, esperança em Jesus, o perdão dos pecados, liberdade do sentimento de culpa, Pai. Liberta a gente da culpa, traz paz, porque essa é a principal cura que nós precisamos. A principal vacina que precisamos é o sangue de Jesus. A principal e maior vacina é a cruz, que nos liberta de tudo, do pecado, da doença, da culpa. A principal vacina é a cruz, que nos transforma e nos prepara para o céu, para a vida eterna e para encontrar Jesus, Pai. E pelo poder do Espírito Santo, que possamos olhar e agarrar essa vacina que traz cura, que é a cruz de Jesus. Essa é a minha oração de todo o meu coração, Pai. E que o Espírito Santo realmente fale com a gente nessa noite. Que o Espírito Santo realmente fale com a gente de verdade, transformando a gente para a Tua glória, Senhor, e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, como eu falei para o Espírito Santo falar. Então Ele vai falar, não mais através de mim, mas através da Bíblia o Espírito Santo vai falar. Que eu diminua e Jesus cresça. Que o Espírito Santo fale e que Jesus cresça. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, é o primeiro versículo que a gente vai ler. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. 1 Coríntios capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta onde você estiver. E deixa o Espírito Santo falar com você. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreveu para mim e para você. Paulo não escreveu isso aqui só para a igreja de Coríntios. Ele escreveu para mim e para você hoje, aqui em Tatuí, na igreja do Inocope. Paulo escreveu assim, inspirado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, cristãos, para nós, adventistas do sétimo dia, que somos salvos, a palavra da cruz é o que, irmãos?
poder de Deus. Amém? E no versículo 23, olha o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios 1, 23, ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Olha o que Paulo fala aqui. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2. O mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte, 1 Coríntios 2, 1 e 2. Eu, Paulo, irmãos aí do Inocope, eu, Paulo, quando fui ter convosco, ou seja, a igreja de Corinto, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora vamos para o livro de João. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Volte um pouquinho aí. Nós vamos ler alguns versículos e depois a gente vai desenrolar o tema do sermão em cima desses versículos que eu estou lendo. João 3, 14 e 15. Então preste bem atenção em cada texto que a gente está lendo, tá bom? João, não mais Paulo, agora o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, disse o seguinte. Ele escreveu as palavras de Jesus aqui. João 3, 14 e 15 diz assim. Ali naquele bate-papo à noite com Nicodemos, Jesus naquela conversa com Nicodemos, no bate-papo, ele falou o seguinte para Nicodemos, Jesus. Ô Nicodemos, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que eu, o Filho do Homem, seja levantado, disse Jesus. Versículo 15, para que todo o que nele crê, ou seja, todo o que crer em mim, tenha o quê? A vida eterna, mas para isso eu tenho que ser levantado. Tem que ser levantado na cruz. Agora veja João 12, 32. João 12, 32. Diz o seguinte. E eu, disse Jesus, eu, Jesus, João 12, 32. Quando for levantado da terra, assim como a serpente no deserto representava a mim, sendo levantado da terra na cruz, Jesus diz, atrairei todos à igreja adventista do sétimo dia. É isso que Jesus está falando aqui? Não, Jesus está falando que quando ele fosse levantado na cruz, ele atrairia todos os seres humanos para a cruz e para ele. É muito mais do que uma igreja, uma denominação, um grupo de doutrinas. Jesus está falando que ele atrairia as pessoas para ele e para a cruz dele quando ele fosse levantado. Isso é muito sério. Agora veja o que diz o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. João 1, 14. Vamos ver o que diz aí? João 1,14, João, inspirado pelo Espírito Santo, disse o seguinte: e o verbo, que é Jesus Cristo, se fez carne, ser humano, e habitou entre nós aqui na terra, cheio do quê, irmãos? O que a Bíblia diz? Jesus viveu aqui na terra 33 anos, em carne e osso, como eu e você, como um ser humano. Deus se fez carne, o verbo, cheio de graça e de verdade. Vou repetir, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória de Jesus, glória como do unigênito do Pai. Amém? Agora vamos ver João, capítulo 1, verso 16 e 17 agora. Vá para baixo um pouquinho aí. Versículo 16 e 17 de João diz assim, ó. Porque todos nós temos recebido, todo ser humano, recebido da plenitude de Deus, da plenitude de Jesus, e graça sobre graça. E versículo 17 diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, só que a graça e a verdade, de novo, graça e verdade, vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Amém? Guarde essas duas palavras, graça e verdade. Jesus foi cheio de graça e verdade, e a graça e verdade veio através de Jesus. E o último texto que eu quero ler está no livro de Apocalipse. Abra agora a sua Bíblia, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 5. Depois vocês vão entender o porquê esses textos estão interligados, né? Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Agora você vai acompanhar comigo a leitura do que João viu. João viu o céu, ele viu a Nova Jerusalém, ele viu os salvos. João viu eu e você lá no céu, amém? E olha só, nessa visão de João, o que ele viu? Apocalipse capítulo 5, verso 8 em diante, até o 14.
diz assim, na visão, João viu o seguinte: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, que é Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrires os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, inclusive o Brasil e Tatuí. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Versículo 11, João diz assim, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, uma visão do céu, cujo número de salvos era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é Jesus Cristo, digno é o Cordeiro, que foi morto na cruz, de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Versículo 13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro que foi morto na cruz, que é Jesus, seja o quê? O louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E versículo 14 diz: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia! Irmãos, que imagem, que cena, que textos que a gente acabou de ler. Que textos. Muito bem. Vamos começar então a refletir sobre esses textos? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você agora, e a pergunta que eu tenho feito para mim há muitos anos, já há algum tempo, já por causa desse sermão, é a seguinte: eu creio mesmo, pela Bíblia, que a principal obra do Espírito Santo hoje, na minha vida e na tua, a principal obra do Espírito Santo na nossa vida, meu irmão, é uma só. A principal obra do Espírito Santo é conduzir o meu foco, o meu olhar para a cruz. Eu não tenho dúvida disso. Depois que eu estudei para preparar esse sermão, eu não tenho mais dúvida disso. A principal obra do Espírito Santo é conduzir o meu foco, o meu olhar para a cruz de Jesus. Sempre, em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os dias da minha vida, da sua vida, o Espírito Santo está trabalhando no meu coração e no teu, para conduzir o teu foco para a cruz. Por isso que a gente cantou no começo, ao olhar para a cruz. Só que eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Olhar para a cruz é a principal obra do Espírito Santo, fazer a gente aprender a olhar para a cruz. Sabe por quê? Porque eu vou falar para você de todo o meu coração. Olhar para a cruz de Cristo é mais do que uma frase de efeito. Olhar para a cruz de Cristo é mais do que uma teoria. Olhar para a cruz de Cristo é mais do que um hino bonito que a gente acabou de cantar. Olhar para a cruz de Cristo é mais do que esse sermão que eu estou pregando agora. Olhar para a cruz de Cristo é mais do que um livro que você escreve sobre isso. Olhar para a cruz é mais do que uma teoria, do que um livro que você leu e escreve. Olhar para a cruz é mais do que você ter uma cruz na parede, numa praça, na parede de uma igreja. Olhar para a cruz é mais do que uma tatuagem no corpo, uma camiseta ou uma cruz pendurada no pescoço. Olhar para a cruz é mais do que um clichê, um chavão, uma frase de formalidade. Olhar para a cruz é muito mais do que você lembrar da cruz, como esses dias da Semana Santa agora. O mundo inteiro, o mundo cristão inteiro parou para falar da cruz, exaltar a cruz e olhar para a cruz. Mas olhar para a cruz é mais do que parar na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão para lembrar da cruz. Olhar para a cruz é muito mais do que participar da Santa Ceia, uma vez, 2 vezes por ano, e lembrar da cruz na Santa Ceia. Olhar para a cruz, meu irmão e minha irmã, é mais do que uma teoria, um sermão. Olhar para a cruz tem que mexer comigo e com você e transformar. Amém? Olhar para a cruz significa cura. Olhar para a cruz significa transformação do caráter. Olhar para a cruz significa conversão verdadeira, mudança de vida, obediência. Olhar para a cruz significa uma mudança radical de natureza. É mais do que teoria, é uma frase de efeito, pode ter certeza disso, absoluta. Olhar para a cruz é poder, é cura, é vida e vida eterna. Olhar para a cruz tem que fazer toda a diferença na minha vida e na tua. Eu quero que a partir dessa noite, a partir desse sermão, assim como eu, você passe a olhar para a cruz de forma diferente. Não só na Semana Santa, não só na Santa Ceia, mas olhe para a cruz todos os dias, em todos os momentos.
Ah, mas eu estou cheio de saúde, cheio de dinheiro no bolso, a família abençoada, feliz, com o carro na garagem, bem empregado. Olhe para a cruz. Eu estou com um parente na UTI, entubado, coronavírus, dengue, câncer. Olhe para a cruz. Não importa o momento, não importa a situação, momento bom, feliz, de prosperidade, ou momento triste, de choro, de lágrimas e sangue. Olhe para a cruz e olhe para a cruz. Amém? Amém. Olhe para a cruz, porque na cruz tem cura, e a cruz é a nossa única chance nesse mundo, meu irmão, minha irmã, a nossa única chance nesse mundo é a cruz. Na cruz tem cura para tudo, cura para o câncer, cura para o coronavírus, cura para a morte. Na cruz tem cura para a depressão, para tudo, porque na cruz existe vitória. Na época de Jesus, a cruz era símbolo, sabe do quê? De vergonha, humilhação, maldição, condenação, vergonha. A Bíblia diz que os malditos eram pendurados no madeiro, ou seja, os amaldiçoados morriam na cruz. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se tornou maldição em nosso lugar, Jesus se tornou pecado em nosso lugar. Então o que Jesus fez na cruz não foi pouca coisa, não foi coisa pequena, não. Toda a ira, todo o ódio de Deus contra o pecado foi descarregado em Jesus na cruz. Por isso que em Isaías 53 diz que Jesus foi moído, ele foi esmagado por causa do meu pecado e do teu. A minha culpa Jesus carregou em cima dele. Isaías 53 diz que Jesus carregou as nossas doenças também, inclusive coronavírus. Então na hora da doença, da morte, do sofrimento, do divórcio, da traição, do adultério, olhe para a cruz. Porque é na cruz que você vai ter esperança, a força que você precisa para levantar e continuar lutando, meu irmão. Minha irmã, é na cruz que tem a cura para mudar de vida. Creia nisso. Eu falo isso de todo o meu coração. Olhar para a cruz é poder. E tem que ser todo dia, nos dias de sol, tardes maravilhosas de sol e calor, mas também nos dias nublados, de chuva e frio. Jesus está do teu lado, e a cruz tem poder, a cruz tem vitória, creia nisso, creia. E aí eu faço a pergunta, o que aconteceu naquela tarde de sexta-feira, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, o que aconteceu naquela sexta-feira à tarde, tem feito alguma diferença na tua vida? Tem feito alguma diferença na minha vida? Como é que tem impactado o meu dia a dia, meu cotidiano, o que Jesus fez na cruz há 2000 anos? O que Jesus fez na cruz tem feito alguma diferença para você, meu irmão, e para mim? Responda, pense, reflita sobre isso. A irmã Ellen White diz que nos faria bem passarmos pelo menos 1 hora por dia meditando na vida de Cristo. Nos faria bem passarmos pelo menos 1 hora por dia meditando na vida de Cristo, principalmente nas cenas finais da vida de Cristo, diz ela. E as cenas finais da vida de Cristo incluem o Calvário, o Getsêmani. Você tem pensado na vida de Jesus e na morte de Jesus na cruz, de verdade? Que diferença isso tem feito na tua vida, na minha vida? Pense, reflita, se você realmente tem olhado para a cruz todo dia, toda hora. Ou quando vem os problemas, você quer chutar o balde. Vem os problemas, você quer desanimar. Vem a pandemia, você fica com medo da pandemia e não quer mais vir para a igreja, quando a igreja reabrir. Você está perdendo o foco na cruz, meu irmão. Se você desanimar de vir para a igreja e não quiser vir para a igreja mais, você perdeu o foco em Jesus. Você está perdendo o foco na cruz, porque quem mantém o foco em Jesus na cruz não sai da igreja. Quem mantém o foco em Jesus na cruz não abandona a fé, não. Porque Paulo viveu, Paulo pregou isso. Vocês viram os textos que eu li de Paulo para a igreja de Corinto? Paulo aprendeu, na marra, né? Com dificuldade. Mas Paulo aprendeu a viver na prática, o que é olhar para a cruz. Vocês viram, ele falou, eu não quero saber de mais nada. Para mim é Cristo crucificado, é a cruz de Cristo. É crucificar o meu eu junto com Jesus na cruz. Essa foi a vida de Paulo depois da conversão, meu irmão e minha irmã. E se Paulo, que era um miserável pecador, sanguinário, cruel, que matava pessoas, se Paulo teve essa transformação ao olhar para a cruz e carregou isso até a morte dele, por que não pode acontecer comigo e com você? Aliás, pode e não deve acontecer comigo e com você, porque o mesmo Espírito Santo que transformou Paulo quer transformar a gente também. Se Paulo olhou para a cruz e teve a vida transformada e foi vitorioso, nós seremos também, amém? Paulo suportou doença, perseguição, prisão, todo tipo de humilhação Paulo suportou, porque ele olhou para a cruz e ele viu que Jesus passou pelo mesmo que ele e muito mais pior do que ele passou. Então quando Paulo olhava para Jesus, para a cruz, ele falava, eu vou viver e vou sofrer por ele. Eu vou viver e vou sofrer por ele, porque se Jesus venceu, eu vou vencer também. Aí no final da vida dele, Paulo fala, combati o bom combate, olhei para a cruz e venci. Amém? Por que eu não posso passar por isso? Por que você não pode passar? Diante da morte, da doença, do desemprego, qualquer problema, olhe para a cruz. Isso é maravilhoso, meu irmão. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você que está em casa, para você refletir. Qual era o currículo
Qual era o histórico? Qual era a biografia do ladrão na cruz? Responde para mim, quem era o ladrão do lado de Jesus na cruz? 0. Ele foi condenado à morte por ser um criminoso, sanguinário e ruim. O camarada tinha uma vida toda torta, foi condenado à pena de morte por isso. Qual era o currículo dele que encaminhava o ladrão da cruz para a vida eterna? 0. Humanamente falando, 0. O ladrão não tinha nada que recomendasse ele para a vida eterna e para o céu com Jesus. Mas aí ele olhou para a cruz. O ladrão na cruz olhou para Jesus, olhou para a cruz e falou: Senhor, me dá a vida eterna. E na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar, ele vai com Jesus para o céu. Amém? Ele não foi no mesmo dia como muitos pregam. Ele não está no céu agora. Mas na ressurreição o ladrão vai com Jesus para o céu, porque Jesus garantiu para ele isso. Porque ele olhou para a cruz. Ele não tinha nada que merecesse estar lá no céu. Não tinha nada. Mas ao olhar para a cruz ele passou a ter mérito. Passou a merecer. Depois que olhou para a cruz. Lá no deserto, Jesus até citou isso para Nicodemos. Lá no deserto, quando as cobras mordiam as pessoas, o negócio estava feio lá, meus irmãos. Estava feio o negócio lá entre o povo de Israel lá. Milhares morreram por causa de cobras venenosas que começaram a morder o povo. Você ia no banheiro, cobra. Ia na cozinha, no quarto, na sala, cobra. Cobras por todos os lados do acampamento de Israel. E cobras venenosas, pior que o coronavírus. Como eu falei, 80%, 90% de pessoas contaminadas pelo coronavírus se recuperam. Lá não, era cobra venenosa, não tinha Butantan, não tinha soro antiofídico. Picou, morreu. Crianças, homens, velhos, mulheres, todo mundo morria. Picou, morreu. E aquela pandemia da cobra ali deixou o povo desesperado. O que eles fizeram? Clamaram a Deus. Deus falou para Moisés: faz uma haste, coloca uma cobra de metal lá, e todos que olharem para a cobra vão ser curados. E foi o que aconteceu, meu irmão. Por isso que eu falei que a cruz é a nossa vacina. Porque aquela cobra de metal na haste simbolizava Jesus na cruz. O próprio Jesus falou isso para Nicodemos. Aquela cobra no deserto representava a mim, Nicodemos, que você levantado na cruz. E todo que olhar para mim vai ser curado. Meu irmão, quando o povo de Israel era curado do veneno das serpentes, Deus não olhava para o currículo deles. Quem era bom, quem era ruim. Deus não olhava quem guardava o sábado, quem não guardava. Quem devolvia o dízimo, quem não devolvia. Quem era vegetariano, quem não era. Quando a pessoa olhava para a cobra de metal lá no deserto, ela era curada. Na hora. Só bastava olhar e crer. Olhar e crer. Então, diante da cruz, basta olhar, manter o olho na cruz e crer. E aí a cura vem, a vida vem. Não precisa ter um currículo maravilhoso, não precisa ter um desempenho maravilhoso na igreja, não. Não precisa ter uma vida toda formal na igreja, não. Não adianta você ter 40, 50 anos de adventismo. Não adianta você ter 40, 50 anos de batismo. Não adianta você ser líder na igreja, pregar, cantar. Não adianta você estar aqui na igreja. Não adianta. Se você não olhar para a cruz, você não vai ser curado nunca. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. De vir na igreja sem paz no coração e voltar para casa sem paz no coração. Já aconteceu comigo. Já aconteceu de eu pregar e voltar para casa vazio. Eu saí do púlpito do sermão e voltar para casa vazio. Acabei passando uma mensagem que nem eu não fui tocado. Já acontece, porque o foco, a cura vem da cruz. É mais do que doutrinas. É mais do que doutrinas. E a cura vem quando olha para a cruz. Quando olha para a cruz. Eu quero ler agora com vocês alguns textos inspirados do Espírito Santo, escritos pela nossa querida irmã Ellen White. Eu vi esses dias que quando faz live assim, não é bom ficar lendo muito que o povo cansa, né? Então quando tem live, se começar a ler muito, o povo vai para o banheiro, vai para a sala e dispersa, né? Mas eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo toque seu coração, para você acompanhar as leituras que eu vou fazer agora através do PowerPoint, tá ok? Esses textos que eu vou ler agora foram inspiração para eu poder preparar esse sermão. Primeiro texto, está no livro Obreiros Evangélicos. Diz assim, preste atenção comigo. O sacrifício de Cristo, ou seja, a cruz, como expiação pelo pecado, o sacrifício de Cristo na cruz como expiação pelo pecado é o que, meus irmãos? É a grande verdade em torno da qual se agrupam o quê? As outras. A fim de ser devidamente compreendida e valorizada toda a verdade da Bíblia, da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser estudada à luz que provém da onde? Da cruz do Calvário. Apresento perante vocês o grande, magno monumento de misericórdia e regeneração, salvação e redenção. O Filho de Deus, Jesus Cristo, erguido na cruz. Isso tem que ser o fundamento de todo o discurso feito pelos nossos pastores. Amém?
Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, ó, existe um fio vermelho que atravessa a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Esse fio vermelho é o sangue de Jesus. E é o que está dizendo nesse texto aqui. Toda a verdade da Bíblia é valorizada quando a cruz é o fundamento, quando a cruz é o centro. Então, você vai dar um estudo bíblico, você vai pregar, vai falar sobre o sábado, santuário, e a mortalidade dos que morrem. Você vai falar sobre alimentação, seja qual for a doutrina, seja qual for o ensinamento que você for ensinar, qual deve ser o fundamento de tudo? A cruz. Se tirou a cruz, nada faz sentido. Tem um fio vermelho atravessando a Bíblia toda, meus irmãos, e é a cruz, é o sangue. Tem uma outra ilustração que eu vi uma vez que diz assim, ó, se você pegar a Bíblia toda e arrancar todas as folhas da Bíblia, todas as páginas da Bíblia, e deixar só uma, onde está João 3,16, você tem um resumo de toda a Bíblia. Porque João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz, aí está o resumo da Bíblia. Porque a morte de Jesus na cruz é o centro, o fundamento da Bíblia toda. Tirou todas as folhas, deixar João 3,16, você tem o foco na cruz ali. Olha só esse próximo texto. Há uma grande obra a fazer antes da volta de Jesus. Qual é essa grande obra? Vamos ver aqui? O mundo, as pessoas, o mundo não será convertido pelo dom de línguas, nem pela realização de milagres, mas o mundo será convertido pela pregação do quê? De Cristo crucificado. Deve-se permitir que o Espírito Santo trabalhe. Por isso que eu falei que o principal foco do Espírito Santo é conduzir as pessoas para a cruz, porque é na cruz que tem a verdadeira conversão. Não é milagre, não é dom de línguas, não é dom de profecia. Deus colocou instrumentos em nossas mãos e devemos usar cada um deles para fazer sua vontade e seguir o seu caminho, o caminho de Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não são milagres, não é o dom de línguas, dom de profecia, não são curas, prosperidade. É Cristo, é a cruz de Cristo que converte. Amém? É olhando para a cruz que tem mudança de vida. Por quê? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O que adianta uma pessoa que estava entubada na UTI ou que foi curada de um câncer, da AIDS? O que adianta essa pessoa receber um milagre de Deus, mudar a saúde dela e não mudar o caráter? Que adianta Deus operar um milagre de prosperidade na vida de uma pessoa, da casa, carro, tira das dívidas, e a pessoa não muda o caráter? O que adianta? E não vai para o céu quando Jesus voltar? Não adianta nada. Então, todo milagre, a função de todo milagre é conduzir para a cruz. É conduzir a pessoa a olhar para a cruz, porque é na cruz que está a vida eterna. Olha só esse texto poderoso. Diz assim, ó. O significado da morte de Cristo, ou seja, o significado da cruz, será percebido por quem? Por santos e anjos. Seres humanos, como eu e você, caídos, não teriam um lar no paraíso de Deus sem o quê? O cordeiro morto desde a fundação do mundo, ou seja, sem a cruz. Não exaltaremos então a cruz de Cristo, irmãos? Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles, os anjos, se encontram seguros, a não ser olhando para quê? Para os sofrimentos do Filho de Deus. É pela eficácia da cruz que os anjos do céu que são perfeitos, são protegidos contra a apostasia. Sem a cruz, não mais estariam os anjos seguros contra o mal do que os anjos antes da queda de Satanás. A perfeição angélica fracassou no céu. A perfeição humana fracassou no Éden, o paraíso da bem-aventurança. Todos os que desejam segurança na terra ou no céu, precisam olhar para o Cordeiro de Deus, para a cruz. Vocês entenderam o poder dessa mensagem, meu irmão? Por que Lúcifer caiu no céu? Por que Adão e Eva caíram no Éden? Hoje, sabe por que os anjos não apostatam de novo? Sabe por que não aparece um outro Lúcifer no céu? Sabe qual a segurança dos anjos no céu? E sabe qual é a segurança para eu e você não apostatar da igreja e não sair da igreja? Olha para onde? Para a cruz. Não perca o foco na cruz. Porque o dia que você parar de olhar para a cruz, o dia que eu parar de olhar para a cruz, você corre um sério risco de sair da igreja e apostatar. Porque nem os anjos têm segurança, quanto mais a gente. Quanto mais eu e você, pecadores. Se os anjos não têm segurança, irmãos, tirando o foco da cruz, imagine eu e você. A cruz é a vacina para toda doença, para a morte. A cruz é a vacina contra a apostasia. Por isso que você dá estudo bíblico para muita gente estuda a Bíblia na igreja adventista e não batiza.
Porque a pessoa estuda, ela entende o que é o sábado, entende as doutrinas, entende o que é a volta de Jesus, entende tudo. Só que na hora que é para aceitar Jesus, não aceita. Por quê? Porque ainda ela não entendeu, a pessoa ainda não entendeu o que aconteceu há 2000 anos lá na cruz. Porque a hora que a pessoa entende um pouquinho o que significou lá na cruz o que Jesus fez, ela muda de vida. Ela toma a decisão e se entrega, irmão. Por isso que o fundamento de toda a doutrina tem que estar na cruz. Porque além da doutrina, ela tem que olhar a cruz, porque é a cruz que transforma, é a cruz que converte, é a cruz que traz a pessoa para o batismo de verdade. Não são as doutrinas, não são as doutrinas. Eu posso chegar aqui agora, ou qualquer pregador, ou qualquer pastor chegar aqui agora, e falar sobre o Apocalipse. E pregar sobre o Apocalipse, e tem que pregar sobre o Apocalipse mesmo. As profecias que vão se cumprir, que já se cumpriram. Aí eu vou chegar a pregar sobre o Apocalipse aqui, e vou falar para vocês do fogo e enxofre. O fogo e enxofre depois do milênio, que vai queimar todo mundo. Eu vou falar aqui sobre as pragas do Apocalipse. Eu vou falar para você aqui sobre a perseguição, o decreto dominical, a marca da besta. Eu vou falar que os santos de Deus não vão poder comprar nem vender. E vão ter que abandonar suas casas por causa de Jesus. Isso é verdade, e tudo isso vai acontecer. Só que na hora que eu prego isso, sobre Apocalipse, pragas, perseguição, ou na hora que eu prego aqui sobre morte, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso ajuda a ter medo. Entendeu? Você pode até ter medo quando ouvir profecias e tal. Você vai ter medo. E o medo tem a sua função. Sabe qual é a função do medo? Acordar você, despertar você. Mas o medo não transforma. Escreve o que eu estou te falando aqui. Ouve e grava o que eu estou te falando. O medo de qualquer coisa, da morte, Covid, não transforma ninguém. Não transforma. O medo desperta. Faz você acordar para a vida. Mas o que transforma o caráter aqui dentro é só uma coisa. A graça e o amor de Jesus que vem da cruz. Se a graça e o amor de Jesus que vem da cruz não transformar você e a mim, nada mais transforma. Por isso que tem pessoas que ouvem apelos, participam de semanas de oração, pessoas choram nos apelos, chora, se emociona, mas enquanto ela não tiver a visão real da cruz, ela não vai ser transformada, ela não vai se entregar. E não adianta vir por medo para Jesus, não adianta, porque o medo não transforma. O que transforma o caráter é o amor por Jesus e por tudo que Ele fez na cruz, meu irmão. Entenda isso. Por isso que olhar para a cruz é muito mais do que uma Semana Santa ou uma Santa Ceia. Isaías 53 diz que Jesus foi moído, foi esmagado. Toda a raiva, toda a ira de Deus contra o pecado foi jogada sobre Jesus. Tudo foi jogado sobre Jesus. E o pecado é tão sério que esmagou Jesus na cruz. Deus depositou todo o ódio dele sobre Jesus na cruz. E Jesus se tornou pecado e maldição no nosso lugar. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Por toda a eternidade, por toda a eternidade, quando a gente estiver no céu com Jesus e aqui na nova terra, irmãos, por toda a eternidade na glória, sabe qual vai ser o fundamento e o centro da adoração dos anjos e dos salvos? Sabe qual vai ser o fundamento do nosso estudo por toda a eternidade? A cruz. Se hoje eu e você não entende direito o que aconteceu há 2000 anos, e aqui na terra jamais nós vamos entender o que aconteceu, o mistério da cruz, o mistério da encarnação, o que aconteceu naquela sexta-feira, talvez a gente nunca vai entender aqui nessa terra. Mas quando Jesus levar a gente para o céu com Ele, o fundamento, o centro do nosso louvor, da nossa adoração, vai ser sempre a cruz, irmãos. A cruz. Por isso a importância de olhar para a cruz todo dia, toda hora, 24 horas por dia. Vocês viram que eu li em Apocalipse capítulo 5, o cordeiro que foi morto e vive, lá diante do trono, os salvos, multidões de salvos lá no céu cantando ao cordeiro que foi morto aonde? Na cruz. E por toda a eternidade tentar entender isso. Isso é maravilhoso, é fantástico. Olha só esse outro texto aqui, quer ver? Vamos ler aqui mais um texto? Presta atenção. A Bíblia não ensina que o pecador tenha de arrepender-se antes de poder aceitar o convite de Cristo. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Cristo é a fonte do que, irmãos? De todo bom impulso. Presta atenção nesse texto aqui, ó. Quando o Espírito Santo faz você olhar para a cruz de Cristo, e quando você olha para Jesus e para a cruz, olha o que acontece, ó. Você se arrepende, você alcança perdão, e olha só, a cruz de Cristo e Cristo é a fonte do quê? De todo bom impulso. Ou seja, quando olha para Jesus e para a cruz, só Ele, Jesus e a cruz, é capaz do quê? De implantar no nosso coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo de verdade e pureza,
toda convicção, todo desejo, todo bom impulso que é produzido em nós, na nossa consciência, da nossa própria pecaminosidade, é uma evidência de que o Espírito Santo está operando em nosso coração. Amém? E olha só esse outro texto aqui, ó. Quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus toma posse do nosso coração, ele transforma a vida da gente. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações. O amor, a humildade e a paz tomam lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza, e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção da transformação, a bênção da salvação vem quando, pela fé, a pessoa se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho nenhum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. Amém? Olha o que acontece quando o Espírito Santo faz você olhar para a cruz. Ó. Você é tomado de toda motivação, todo bom impulso, toda convicção. Então você começa a fazer o que é certo, deixa de fazer o que é errado, porque você olhou para a cruz. O Espírito Santo te conduziu para a cruz, o Espírito Santo está trabalhando em você. Amém? Irmãos, sabe o que significa isso? Você quer guardar o sábado direito? Você não está guardando o sábado direito? Olha para a cruz. Você não está sendo fiel no dízimo e na oferta? Olha para a cruz. Você está adulterando? Está traindo sua esposa e seu marido? Olha para a cruz. Você é viciado em pornografia? Você gosta de balada? Você vai escondidinho para a balada? Você escuta música mundana? Escuta. Você é viciado em pornografia? Você anda adulterando? Você é mentiroso, fofoqueiro, desonesto? Anda dando chapéu nos outros? Você é pavio curto, nervoso? Não leva desaforo para casa? Tudo isso tem cura. É só olhar para a cruz. Se você e eu não olharmos para a cruz, nada muda. Nada muda. Não tem prazer de orar, não tem prazer de estudar a Bíblia, não lê lição de escola sabatina, nem compra lição de escola sabatina. Olha para a cruz, meu irmão. Porque se você olhar para a cruz, tudo isso vai mudar. Se isso não mudar dentro de você, é porque você não está olhando para a cruz. Tenha certeza disso. E nessa noite, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração para você olhar para a cruz de verdade. Porque o Espírito Santo sabe que se eu e você olharmos para a cruz, tudo muda. Você vai guardar o sábado melhor, vai devolver o dízimo com alegria, vai voltar a frequentar a igreja com alegria. Quando acabar a pandemia, você vai sentir saudade de estar aqui na igreja, mas tem que olhar para a cruz, porque é na cruz que você encontra o quê? Todo bom impulso, toda convicção, toda motivação e todo desejo que você precisa. Amém? Amém? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz, tudo vai mudar. A alegria no lugar da tristeza, a paciência no lugar da raiva. Olha só o que diz esse texto da nossa querida irmã Ellen White. Presta atenção. A brevidade do tempo, vida curta, né? E está aí o coronavírus para mostrar isso para a gente, né? Como a vida é curta, como a vida é breve, né? A pessoa contrai o coronavírus, dali 15, 20 dias a pessoa morre. Como aconteceu com um amigo meu lá de Peruíbe, 55 anos. E em 20 dias eu perdi um amigão de anos. Agora, recentemente, perdi um irmãozinho da nossa igreja querido, entubado, faleceu. Então, olha como a vida é breve, curta, passageira. E se não for Covid, você pode estar indo trabalhar, batendo um caminhão e morrer no acidente de trânsito. Então, a morte está o tempo inteiro batendo na porta da casa da gente, meu irmão. Seja de Covid, seja de câncer, acidente de trânsito, uma bala perdida, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Então, a vida é breve mesmo, a vida é curta, não pode brincar. Só que olha o que diz aqui nesse texto. Ó. A vida é curta, o tempo é breve. E isso é salientado como um incentivo para procurar a justiça e fazer de Cristo nosso amigo. Esse não é o grande motivo. Será que é necessário que os terrores do dia de Deus sejam postos diante de nós para nos levar através do medo para a ação correta? Não deve ser assim. Vocês entenderam esse texto? É aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Não adianta a pessoa ficar com medo do apocalipse, medo das bestas, medo das pragas, medo da morte. Não é a motivação correta. O grande motivo, a motivação correta, não pode ser o medo da morte. É o que está dizendo esse texto. É o que está dizendo esse texto. Muito bem. Irmãos, há uns anos atrás, você deve ter visto na televisão, porque abalou o mundo inteiro, abalou o Brasil inteiro. Um caso horrível que aconteceu no Guarujá. Saiu um boato na internet, uma fake news na internet, que uma sequestradora de crianças estava roubando, sequestrando crianças e para tirar os órgãos. E o que aconteceu? Uma mulher estava vindo da casa de uma amiga, se eu não me engano, com a Bíblia debaixo do braço, só que a capa da Bíblia dela era colorida. E essa mulher estava vindo para a casa dela com a Bíblia debaixo do braço.
os moradores da comunidade cercaram essa mulher e mataram essa mulher em praça pública. Ela foi apedrejada, foi morta na rua, porque acusaram ela de ser a sequestradora por causa de um boato. Ela era totalmente inocente. A mulher não tinha nada a ver e nem existia sequestradora, era um boato. E essa mulher, uma mãe de família, com filhos, ela perdeu a vida na comunidade. Pessoas que conheciam a mulher, cegas pelo demônio, mataram a mulher, achando que ela era culpada. E ela morreu com a Bíblia. Quando eu vi esse caso, na hora, eu lembrei de Jesus. Que totalmente inocente, 100% inocente, e por livre e espontânea vontade, porque ele quis, fizeram tudo o que fizeram com ele, e morreu na cruz. Teve outro caso que eu vi também de um rapaz que ficou 5 anos preso por estupro. 5 anos preso por estupro. E ele era inocente. Não tinha nada a ver. Foi preso por engano, ficou 5 anos na cadeia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quer entender um pouquinho da cruz de Cristo? Quer entender um pouquinho o que significa olhar para a cruz? Lembra as vezes que você foi traído? Sem você merecer? Lembra as vezes que puxaram o seu tapete, apunhalaram você pelas costas sem você merecer? Pense todas as vezes que trataram você com ingratidão. Aí você vai ter uma ideia o que fizeram com Jesus, lá na cruz. Meu irmão e minha irmã, a maior dor de Jesus na cruz não foi a dor física. O que fizeram com Jesus na cruz foi todo tipo de crueldade e maldade. Levou tapa no rosto, cuspe no rosto, soco, chute. Jesus morreu completamente nu. Olha que vergonha, morrer nu. Apanhou de todo jeito. Foi xingado, foi zombado, tiraram sarro. Tudo que vocês imaginam de ruim que pode fazer com um ser humano fisicamente, fizeram com Jesus. Porque a morte de cruz já era cruel. Mas a irmã Ellen White diz que os demônios estavam no meio da multidão. Então, os demônios se personificaram em seres humanos para incentivar a multidão a matar Jesus na cruz. Então, imagine o que os demônios não fizeram com o Filho de Deus na cruz e no Getsemane. Só que a maior dor de Jesus não foi a dor física, meu irmão. Sabe qual foi a maior dor de Jesus na cruz? Foi a ingratidão das pessoas, a rejeição. O que mais machucou e angustiou o coração de Jesus foi ele estar passando por tudo aquilo, por amor a mim e a você, voluntariamente, e ele olhar para você e para mim, e ver eu e você virando as costas para ele. Você pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, quando você sai da igreja, quando você vira as costas para Jesus, você está provocando a maior dor no coração dele, como naquele dia na cruz, que matou ele. Toda vez que alguém vira as costas para a Bíblia, vira as costas para Jesus, abandona Jesus, a igreja, essa pessoa está dizendo não para a cruz, não para a graça, e está ajudando a pregar os pregos nas mãos, nos pés, e ajudando a enfiar aquela coroa na cabeça de Jesus. Toda vez que eu peco, que você peca, que se afasta de Jesus, você está ajudando a crucificar ele na cruz. Então não brinca não. Às vezes as pessoas falam assim, mas não é justo até hoje a gente pagar pelo pecado de Adão e Eva lá no Éden. O que eu tenho a ver que eles comeram o fruto? Por que eu tenho que pagar até hoje a maldição e as consequências do pecado de Adão e Eva? Não é justo. Realmente, não é justo. Não é justo as pessoas morrerem hoje por causa de Adão e Eva. Não é justo os casais se separarem hoje por causa de Adão e Eva. Não é justo. A morte, a doença. Mas também não é justo Jesus morrer no meu lugar e no teu. Porque ele foi 100% perfeito, 100% inocente. Durante 33 anos, meu irmão e minha irmã, 33 anos de vida, Jesus morreu cedo, morreu jovem. Durante 33 anos, a única coisa que Jesus fez aqui na terra, sabe o que foi? O bem. A única coisa que Jesus queria é ver as pessoas felizes, só isso. E sabe o que ele recebeu em troca? Ingratidão. E é isso que machucou o coração dele. E é isso que fez ele morrer mais rápido. Porque na hora que vieram quebrar as pernas dele, já estava morto. Quebraram as pernas de um ladrão, do outro, e as pernas dele precisou quebrar para morrer mais rápido, porque ele já tinha morrido. Morreu rápido demais por causa da angústia de alma. Só que por outro lado, em Isaías 53 diz o seguinte, que quando Jesus morresse na cruz, ele veria o penoso trabalho de suas mãos e ficaria feliz e satisfeito. Amém? Por outro lado, Isaías 53 diz que quando Jesus morresse na cruz, ele veria o penoso trabalho dele e ficaria feliz. Qual era o penoso trabalho dele? A cruz. E por que ele ficaria feliz? Porque eu estou aqui hoje. E porque você está aí agora ouvindo da palavra dele. Amém? Aleluia. Se por um lado rejeitar Jesus, a gente crucifica ele de novo. Por outro lado, quando eu aceito Jesus, quando eu amo Jesus, quando eu busco Jesus, quando eu olho para a cruz, ele fica feliz. Porque ele fala assim, valeu a pena meu sacrifício. Valeu a pena o que eu sofri. Valeu a pena tudo que eu passei, porque o Fábio me aceitou.
porque o Valdemir me aceitou. E porque aqui na igreja do Inocop, nessa tarde, nós estamos falando de Jesus e da cruz. Então valeu a pena cada gota de sangue que ele derramou. Aleluia? Aleluia. Eu queria terminar com o último texto agora. Aliás, antes do último texto, né? Tem 2 textos. Ó, presta atenção nesse texto aqui. Esse texto não é da irmã Ellen White, é de um teólogo. E eu tirei esse texto da meditação matinal de 2011. Diz assim, ó. Graça barata significa justificação do pecado, não do pecador. Graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados. Graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz e a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Olha só, vocês lembram que eu li no começo que Jesus foi cheio de graça e verdade? Jesus, a vida inteira dele foi cheio de graça e verdade. Então, quando ele morreu na cruz, ele também estava cheio de graça e verdade. Só que as igrejas evangélicas por aí, os cristãos hoje em dia, olham para a cruz e só quer ver a graça. Graça, 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 e pisam a lei de Deus, pisam os mandamentos e pisam a verdade. Então, quando eu olho para a cruz e só vejo a graça, e não vejo a verdade, não vejo a obediência, aí é graça barata. Essa graça não transforma. E a graça nunca foi barata. A graça custou o sangue de Jesus, tudo que ele passou. Então, quando eu torno a graça barata, a graça sem valor, é porque eu tirei da graça a verdade. Se Jesus foi cheio de graça e verdade a vida inteira, com certeza na cruz, quando eu olho para a cruz, eu tenho que enxergar o quê? A graça e a verdade, porque senão a graça se torna barata. E se a verdade não estiver junto com a graça, ou seja, a verdade é a lei, a obediência. Se a verdade não estiver junto com a graça, Jesus morreu à toa. Morreu à toa. Para que Jesus morreu na cruz? Por que ele morreu? Porque um dia, lá no céu, Lúcifer pisou a verdade. Lúcifer desprezou a verdade, a lei, os mandamentos, a obediência. Nós pisamos a verdade, nós pisamos os mandamentos. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz, para pagar essa desobediência. Então, sempre que olhar para a cruz, tem que olhar graça, mas também a verdade. E o último texto, Caminho a Cristo, página 62. Preste bem atenção. Se vocês, eu e você, se vocês se entregarem a Jesus e o aceitarem como seu Salvador, ou seja, olhando para a cruz, serão então, por pecaminosa que tenha sido a sua vida, não importa o teu passado, seremos considerados o quê? Justos por causa de Jesus. O caráter de Cristo substituirá o seu caráter, o meu caráter. E nós seremos aceitos diante de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, exatamente como se nunca tivéssemos pecado. Amém? Glória. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu chorei. Porque é um inocente morrendo no lugar do culpado. Jesus carregou a minha culpa. E quando Deus olha para mim, para o Fábio, para os meus pecados, Deus não olha o meu caráter imundo, sujo. Deus não olha para minhas fraquezas. Deus olha para mim através da inocência, da perfeição e do caráter de Jesus. Por isso que quando Deus olha para mim, Ele olha através da cruz. E quando eu olho para Deus, tem que olhar através da cruz. Porque é na cruz que o inocente se torna culpado e o culpado, que sou eu, me torna inocente. Como se eu nunca tivesse pecado, irmãos. Irmãos, quando eu olho para o meu passado e vejo tudo que eu já fiz e tudo que eu faço de ruim, e eu vejo na cruz que diante de Deus eu não tenho pecado nenhum, zerado. Diante de Deus eu sou perfeito aos olhos da cruz. Irmãos, isso é motivo de glória e louvor todo dia. Isso é graça. Isso é graça, Deus me olhar como se nunca tivesse pecado. Eu fiquei 11 anos fora da igreja, só aprontando no mundão aí. Quanta coisa errada eu fiz no mundão, longe de Deus, longe da igreja. E tudo que eu fiz para Deus é como se eu nunca tivesse feito. Nunca tivesse feito. Isso é lindo, isso é graça. Isso vem da cruz, só olhando para a cruz que a gente enxerga isso. Só olhando para a cruz. Não tem outro jeito. Por isso, meu irmão e minha irmã, que na eternidade, por toda a eternidade, na glória, Jesus vai carregar no corpo dele as marcas da cruz. Sabe por quê? Porque lá no céu, quando Jesus voltar a levar a gente para o céu, quando a gente olhar para o corpo dele, para as mãos e para os pés, como Tomé e os discípulos viram depois da ressurreição, é o mesmo Jesus que eles viram depois da ressurreição, é o Jesus que nós vamos ver quando ele voltar. A Bíblia diz que no Jesus glorificado, veremos o Jesus crucificado. Então quando a gente olhar para as mãos de Jesus e para os pés, que a gente vê as marcas da cruz, nós vamos lembrar tudo que ele passou, e a gente vai ver quão terrível é o pecado.
Hoje a gente brinca com o pecado. Hoje a gente não leva a sério o pecado. Hoje a gente brinca no terreno encantado do diabo. Hoje a gente está brincando de ser crente. Está brincando de ser adventista, meu irmão, minha irmã. Está levando a sério a religião, não. Nós não estamos levando a sério a nossa fé, não. Nós não estamos vigiando e orando como Jesus falou, não. Estamos brincando. Só que o tempo é curto mesmo, a vida é curta. Jesus está voltando. Só que tem um detalhe. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê a seriedade que é o pecado, a gravidade que é. Aí você vai parar de brincar com o pecado, porque custou o sangue de Deus. O pecado custou o sangue de Deus lá na cruz. Então não é pouca coisa, não. O pecado é tão terrível que separou Jesus, aparentemente, do Pai. Quando Jesus falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus achou que nunca mais ia ver o Deus Pai de novo. E poderia correr esse risco. Porque se Jesus fracassa, se Jesus não vence na cruz, todos nós estaríamos perdidos para sempre, a gente ia morrer para sempre, e Jesus realmente nunca mais ia ver o Pai. Ele deixaria de ser Deus, se ele tivesse pecado. Mas ele nunca pecou, foi 100% perfeito, 100% inocente, foi até o fim, morreu e venceu. Amém? Aleluia por isso. Por isso que eu estou aqui hoje pregando. Por isso que você está aqui na igreja, por isso que você está em casa ouvindo essa palavra. Porque um dia ele morreu na cruz, e a cruz é a nossa única chance, não tem outra. Não tem outra. Não tem outra chance. A cruz vai ser o tema de estudo por toda a eternidade, e o tema de louvor e adoração por toda a eternidade. Não é pouca coisa, né? Então olha para a cruz. Eu sei que eu já falei bastante, eu sei que você deve estar cansado em casa aqui, mas eu não poderia terminar esse sermão sem contar essa história verídica aqui. Por favor, coloque para mim essa foto. Eu queria concluir com essa história, que ela ilustra um pouco do que significa a cruz de Cristo. Vocês estão vendo essa foto, meus irmãos e minhas irmãs, você que está em casa. Você deve ter acompanhado, essa notícia eu tirei, é de 2013. Eu tirei do site da Globo. Um dia, uma mulher perdeu o filho, sabe? Perdeu o filho dela, morreu o filho. Ela chegou para o pastor e falou assim, revoltada, brava, né? Pastor, onde que estava Deus quando meu filho morreu? O pastor olhou para ela e falou assim, Deus estava no mesmo lugar quando o filho dele estava morrendo na cruz. Mesmo lugar. Isso aqui é uma quadra de futebol. Olha como que ela ficou. Em setembro de 2013, passou um tornado na cidade de Itaquarituba, aqui pertinho, no interior de São Paulo, perto da gente. Passou um tornado que arrebentou com a cidade de Itaquarituba. Mais de 800 casas destruídas. E olha só o que aconteceu com essa quadra de esportes. Ela veio abaixo. Foi no domingo à tarde. E de uma hora para outra bateu aquele vento, irmãos, assustador. E as crianças, os jovens que estavam jogando bola ali, correram para o banheiro, outros correram para cá e para lá, porque viram que ia cair tudo ali. E um menininho de 12 anos se agarrou numa grade, para não morrer, assustado. 12 anos, o nome dele Mateus. O Mateus se agarrou na grade. E um amigo dele chamado Edson, de 21 anos. O Edson veio e falou, calma Mateus, calma, eu vou salvar você. E o Mateus se jogou sobre, o Edson se jogou sobre o Mateus. Edson, 21 anos, Mateus, 12 anos. O Edson se jogou sobre o Mateus, falou, eu vou te salvar. Naquele momento que caiu o telhado da quadra, alguma parte do telhado bateu na cabeça do Edson, matou ele na hora. E o Mateus saiu ileso, irmãos, sem nenhum ferimento. E olha só os dois aí, ó. O de camisa preta é o Mateus, que sobreviveu porque o Edson se jogou sobre ele e salvou a vida dele. Está aí o menino indo para a escola. E na reportagem, nos comentários dele, da mãe, da família, o Mateus fala o seguinte, eu quero estudar, quero ser um homem de bem, quero andar na linha, fazer tudo certinho, para valer a pena o que o Edson fez por mim. Talvez o Edson me salvou. Talvez o Edson morreu no meu lugar, porque ele queria que eu vivesse um pouquinho do que ele já tinha vivido, irmãos. Foi isso que ele falou na reportagem. Eu quero ser um homem de bem, para valer a pena o que ele fez por mim. Ele quer ser um homem de bem, porque ele achou que o amigo morreu no lugar dele, para ele viver o que o amigo tinha vivido com 21 anos, não veio nada. Isso é a cruz. Isso é olhar para a cruz. É você ver que alguém morreu no teu lugar. Então, quando eu mudo de vida, quando eu obedeço à lei de Deus, quando eu venho para a igreja, é uma resposta da cruz. Eu vejo que alguém morreu no meu lugar, então eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser melhor, para valer a pena o que ele fez no meu lugar, morrendo no meu lugar. Se tem alguém que entende o que é ter alguém morrendo no lugar dele, é esse menino. Ele entende na pele
o que é alguém morrer no lugar dele. E quando a gente olha para a cruz, a gente tem que entender isso, irmãos, de uma vez por todas. A nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais, porque Jesus morreu a nossa morte. Jesus morreu no nosso lugar. E é sobre isso que eu quero cantar para terminar agora. Nós nunca vamos entender o que aconteceu naquela sexta-feira à tarde, irmãos. Mas um pouquinho que a gente entender, quando a gente olha para a cruz, entende um pouquinho, a gente nunca mais é o mesmo. Jesus carregou as nossas doenças, a nossa morte, o nosso pecado, a nossa culpa. Isso não tem como não transformar a vida da gente, irmãos. É impossível continuar do mesmo jeito se a gente olhar para a cruz de verdade. É impossível. A nossa resposta diante da cruz é mais do que uma frase. Diante da cruz, a nossa resposta é amor, obediência, mudança de vida, cura. A luz se foi, o sol se põe, seus tenros raios iluminam sua dor. Ninguém o consolou, sozinho ali chorou. São gotas duras, sofridas, pesadas. Jesus morreu, a minha morte. Jesus venceu a tumba fria. No céu Ele está me esperando. Por isso eu vou mudar a minha vida aqui, para me encontrar com Ele. Amém. Que assim seja a minha vida e a tua. A luz se foi, o sol se põe, seus tenros raios iluminam sua dor. A dor de Jesus. Ninguém o consolou, sozinho ali chorou. São gotas duras, sofridas, pesadas. Jesus morreu a minha morte. Ele venceu a tumba fria. No céu Ele está me esperando. Por isso eu vou mudar a minha vida aqui, para me encontrar com Jesus, irmãos, com nosso Salvador. Jesus morreu a minha morte. Ele venceu a tumba fria. No céu Ele está me esperando. Por isso eu vou mudar a minha vida aqui, para me encontrar com Ele. Amém? Aleluia. Irmãos, antes de orar, eu só quero falar uma coisinha para vocês. Essa semana foi uma das semanas mais... Eu falei com o Leandro, quando eu cheguei para pregar hoje aqui na igreja, eu conversei com o Leandro lá na porta. O Leandro falou que está enfrentando os problemas na família, em casa. O problema está deixando ele abatido, triste. Já vou orar por ele, pela família. E essa semana eu tenho 50 anos de idade, meio século de vida.
50, não parece, né? Parece que tem 15, 20, 18 anos. Cadeira. Eu tenho 50 anos. E nesses 50 anos de vida, essa semana que passou agora foi uma das piores semanas da minha vida. Todo mundo com medo de Covid, de morte. E eu tive um problema terrível, irmãos. Pessoal. Muita dor. Chorei lágrimas de sangue. Lá onde eu trabalho, eu tive que me esconder algumas vezes para chorar sozinho, para ninguém ver eu chorando. Foram 3, 4 dias chorando, irmãos. Angustiado, triste, abatido. Pode ter certeza que foi uma das piores semanas da minha vida. Talvez não era nem para estar pregando aqui hoje. Mas sabe por que eu estou de pé aqui pregando, sorrindo? Porque Jesus está cicatrizando a ferida que foi aberta essa semana, amém? A ferida estava sangrando, irmãos. Está começando a cicatrizar por causa da cruz. Eu tinha 2 opções, irmãos. Na hora do desespero, da angústia, sabe o que eu pensei? Abandonar Jesus. Falei, não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja depois desse problema. Não vou mais. Só que aí eu olhei para a cruz. Olhei para Jesus. Ele foi enxugando minhas lágrimas. Jesus viu cada lágrima que eu derramei essa semana. Ele viu, tenho certeza que ele viu. Quando eu estava chorando ali, clamando, Jesus estava do meu lado. Ele viu. E quando eu olhei para a cruz, eu vi que ele sofreu muito, mas muito mais do que eu. E o meu sofrimento, ele carregou lá na cruz já. Esse sofrimento que eu passei, ele carregou lá na cruz. E Jesus foi me aliviando, me trazendo paz. Eu tinha 2 opções. Ou ficar revoltado com Jesus e com a vida, ou olhar para a cruz e me entregar para Ele. Eu preferi olhar para a cruz. Amém? E por isso eu estou aqui agora. E louvado seja Deus, porque a cruz é a minha única chance, a tua única chance. E quando a gente olha para a cruz, todos os problemas são resolvidos. Como está sendo o meu. Ainda não está resolvido. Mas olhando para a cruz eu sei que eu vou vencer. Porque Ele venceu. A vitória da cruz é a minha vitória. Seja esse problema, seja qualquer outro. Até a morte. Até para a morte tem jeito. O pessoal fala que nem para a morte não tem jeito, mas tem. E é a cruz. Para o cristão, a morte não é adeus. Para o cristão a morte é até logo. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente se vê. A morte para o cristão é isso. Por causa da cruz. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai do céu, toda a glória e todo louvor ao Senhor. Porque um dia, de livre e espontânea vontade, porque Ele quis, simplesmente por amor, um dia Jesus desceu aí do céu, da glória, se tornou um ser humano como a gente. E um dia Jesus morreu a minha morte, Jesus morreu a nossa morte. A nossa morte, Pai do céu, meu bom Deus, a nossa morte era para ser eterna. A nossa condenação era para ser eterna. A maldição do pecado nesse mundo era para ser eterna. Mas por causa da cruz, tudo vai passar. A cruz é a nossa esperança. A cruz é a nossa única chance. A cruz é a nossa vitória, Pai do céu. Então toda glória, todo louvor, toda adoração, toda gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, pelo que Ele fez na cruz. Obrigado pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Obrigado porque Ele ressuscitou e neste momento o nosso querido Jesus está intercedendo por nós no santuário, Pai. Isso é salvação, isso é graça, isso é bênção, é motivo de gratidão. Mesmo que a gente morra hoje, mesmo que a gente morra amanhã, a morte não é um adeus, a morte não é eterna, porque em Jesus existe vida eterna. Na cruz existe vida, na cruz existe a nossa única e maior esperança. Então eu termino essa oração pedindo só uma coisa para o Senhor, Pai do céu. Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu quero pedir só uma coisa nessa noite. Que eu, Fábio, junto com a minha esposa, meu filho, minha família, nós possamos olhar para a cruz. Que a cruz seja o centro e o fundamento da minha casa. Que cada irmão, cada irmã aqui da igreja do Inocop possa olhar para a cruz de verdade. Cada família, cada casal, cada filho, cada irmão, cada líder, cada pastor, toda a tua igreja, que nós, individualmente como igreja, possamos pelo poder do Espírito Santo, olhar para a cruz, sempre, em todos os momentos e lugares, olhar para a cruz, olhar para a cruz. Que o Espírito Santo nos dê esse poder transformador, que o Espírito Santo nos dê essa experiência de nunca deixar de olhar para a cruz. E que ao olhar para a cruz, recebamos o poder, a cura, o perdão, a mudança de vida. E por fim, através da cruz, recebamos a vida eterna das mãos de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma feliz semana para todos, com a bênção de Deus, olhando para a cruz. E cada dia se preparando mais para encontrar com Ele. Amém.